Vamos começar falando do Criciúma, né? O Renato já trouxe ali o destaque, gol do Helder ontem, 1-0 diante do Ipiranga. Vamos ver as imagens lá no Colosso da Poxa, Lagoa. ganhou, né? Então fala, Criciúma, fala. Jogou primeiro, Ganhou, né? tá certo, Ganhou, tá né? certo, tá certo. Veio Badá, tamo aí penando, né? Então tá, então fala, Criciúma. Fábio vai falar só pertinho das 3, 5 para as 3. Renato, a vitória veio, a gente tem as imagens, tem o gol aí do Helder. A vitória veio e precisava mesmo, né, Marcelo? O Criciúma vinha muito tempo sem vencer fora de casa. Repito, a última vitória por campeonatos nacionais tinha sido dia 30 de novembro de 2019 e sempre ficava naquela expectativa, né? Vai vir a vitória, não vai vir a vitória. A gente vai ver que foi um Criciúma muito mais equilibrado aí nos lances do que nos outros jogos fora de casa. E aí eu vou dar o mérito aqui ao Paulo Baier, que quando perdeu o último jogo para o Ituano 3-0, teve a humildade de dizer o seguinte: olha, eu vou rever a forma de jogar fora de casa. O Criciúma joga em casa com 3 atacantes e um meia atacante, ou seja, muito ofensivo, né? Só 2 jogadores de marcação no seu setor de meio campo e tem 100% de aproveitamento em casa. Mas esse expediente não vinha dando certo fora de casa e o time vinha apenas de 2 empates contra os piores times do campeonato e só derrota e uma sequência de derrotas fora de casa que estava comprometendo a campanha, apesar do desempenho espetacular em casa com 100% de aproveitamento. Aí o lance do gol, né? Cruzamento lá da direita e o Helder, que não é muito a dele, né? De fazer gols, principalmente de cabeça, conseguiu se antecipar ali a zaga e fazer o seu gol. Mas a gente viu aí que o Criciúma, e vai continuar vendo, né? Porque tem mais lances, o Criciúma não passou sufoco, não. E olha que jogou com o líder da competição, que era o segundo melhor mandante do grupo, né? Só perdendo para o próprio Criciúma, que tem 100% de aproveitamento. Mas eu estava falando da humildade do Paulo Baier e ele perdeu o Igor atacante e ele repôs o Igor com o Maranhão, esse Chapecoense, esse Fluminense, mas a mudança significativa foi a entrada do Gessé no time. Ele formou o time com o Gessé, com o Dudu Vieira e também com o Arilson, 3 volantes de marcação forte, o que era inconcebível no time do Paulo Baier. Deu uma força defensiva muito grande. O Criciúma sofreu pouco, a defesa bem protegida, né? O Criciúma tem um zagueiro que é muito bom jogador. Aliás, a dupla de zaga é boa, né? Mas o Rodrigo, que veio do futebol paulista, é muito bom zagueiro e com a proteção ali dos 3 volantes, o Criciúma foi absolutamente tranquilo. Ele promoveu também a volta do Gustavo, né? Porque o Roberto jogou o jogo passado, é ídolo da torcida, e foi o Paulo Baier que trouxe ele para o Criciúma. Será que o Roberto permanece? Não, ele acertou, voltou com o Gustavo. Não foi muito exigido, mas quando foi exigido participou bem. Mas como falei na abertura do programa, Marcelo, fundamental foi vencer fora de casa para quebrar essa marca aí de quase 2 anos sem ganhar de ninguém fora de casa e também o distanciamento em relação ao Botafogo. O Botafogo acabou agora há pouco, perdeu de 1-0 para o Mirassol. Então o Criciúma entrou na rodada em quarto, a 1 ponto do 5º colocado. Lembrando que classificam os 4 na Série C. Agora, independentemente se Ituano e Mirassol e Novo Horizontino vão vencer e passar o Criciúma está a 4 pontos do 5º colocado. Essa é a conta que tem que ser feita. Legal, aquela frase conhecida do futebol: se o campeonato terminasse hoje, o Criciúma estaria classificado para a seguinte fase, para a segunda fase. Só fazer um registro, Marcelo. Faz. Não, o Fábio falou que eu posso falar bastante que o Criciúma ganhou. Eu estou falando desde a Copa do Brasil, né? Porque na capital, Copa do Brasil, não foram apresentados, né? E aqui o Criciúma está andando. Eles, se não tivessem passado a mãozinha lá, capaz de ter passado de fase. Copa do Brasil não temos. Boa tarde, Mancha. O Tigre está muito bem no campeonato. Com a vinda do Paulo Baier. Abraço de Wilson de Palhoça, ligadinho no Clube da Bola. Vamos pro Fábio, então, para a gente continuar esse papo de Série C. Você já comentou aí que a semana... Opa, pode falar, Badá. Deu nos dedos da capital, cara. A capital não, deu aí também. Deu aí também. No não, estadual, então... Ele falou no estadual deixamos o... Ele não falou de Chapecó, falou da capital. Não foi da capital. Não foi da capital e não foi do Oeste, foi do Fábio. Do Fábio. Tá bom. Fábio, você já adiantou. Vamos então, o Fábio é o representante da capital. Tá certo, vamos lá. Ô, Mancha, pode perguntar aí, quer fazer uma pergunta? Eu ia dizer que você já adiantou aí que a semana foi agitada, esse documento, né, que foi publicado aí, todo mundo teve acesso. Eu li o documento ontem, junto com o Matheus, né, o nosso produtor aqui, Matheus Alves, o Campa Júnior, e realmente tinha o nome ali e o valor de quem
de quem o Figueirense está devendo, né? Tanto pessoa física quanto empresas. Primeiro deixa eu falar da derrota do Figueirense para o Oeste, né? Que foi uma proeza, apesar da gente ter alertado, né? Eles estavam estreando o novo treinador, o Marcelo Brigatti, tinha contratado o Fernando Henrique, mas peraí, olha só. Eu vou falar desse jogo do Figueirense em 3 frases, tá? A primeira frase: o zagueiro sai no meio de campo, abre um buraco na defesa. Os jogadores do Oeste tabelam de cabeça na frente do zagueiro e ninguém dá uma chegada. E depois, quando um atacante tem uma bola na cara do gol, ele dá um tochinho, quer dizer, ele perde o gol. Essas frases não sou eu que falei não, hein? Poderia eu estar falando dessa frase. Quem falou essas 3 frases foi o Jorginho, na própria coletiva depois do jogo. Então ele próprio expôs ali a falha dos seus jogadores, do seu time. Mas mesmo assim, repito, foi uma entrevista desconexa. Aqui, galera, vamos ser honestos. Tá? Teve um torcedor agora que tu acabou de ler aí, viu, Mancha? Eu acho, se eu não me engano, eu publiquei um manifesto dele na minha coluna impressa e digital. O que está faltando no Figueirense? Humildade. É isso que está faltando. Está faltando a humildade, está faltando alguém chegar e dizer assim, galera, estamos num processo de retomada financeira, a situação não é fácil, todo mundo viu o que aconteceu com o Figueirense. E aí vai o Jorginho e ainda fala que vai conquistar o título, que estão trabalhando, que acredita no seu grupo. Peraí, gente, vamos colocar o pé no chão. Se vier a classificação, é uma outra história. Mas vamos pontuar a realidade. Vamos falar do que foi o jogo do Figueirense. O time do Figueirense é muito ruim, peraí. Esse elenco que o Figueirense construiu, ou pelo menos ele é muito mal treinado, porque é uma desorganização toda. Olha o gol que o cara fez aí, o próprio Jorginho falou. Isso é gol casado contra solteiro, na Praia da Pinheira, 4 horas da tarde, todo mundo bêbado. Pô. Isso aí, olha aí, ó. Os caras cabecearam, os zagueiros ficaram ali pulando, pererecando. O segundo gol, a mesma coisa. O cara cabeceou no meio de 2 zagueiros. E aí a gente não vê uma construção de jogada, não vê uma triangulação, não vê um futebol compacto. Aí o Jorginho disse, nós treinamos a semana toda. Esses meninos são muito dedicados. Mas dedicados para quê? Eles têm que vencer o jogo. E não estão vencendo o jogo. Beleza. Sobre o jogo é isso aí. Uma derrota, não vou dizer humilhante, mas foi uma proeza perder para o Oeste. Vamos separar. Aí durante a semana, Mancha, saiu do jogo e voltou aquele drama do Figueirense novamente, extra-campo, né? Primeiro o Lages, que é um colaborador, segundo ele, deu uma entrevista aqui para uma rádio local, a Rádio CBN Diário, e olha, foi uma entrevista que deixou o torcedor indignado, porque, sabe, em nenhum momento colocou o pé no chão, em nenhum momento vestiu a sandália da humildade, o tempo inteiro. Sobre o Jorginho, há 4 meses todo mundo queria ele falou isso aí. Vocês viram o Figueirense? Só não jogou bem na primeira rodada contra o Novo Horizontino. Todos os outros jogos o Figueirense merecia vencer. Parecia assim que era o Barcelona, o PSG, o Real Madrid. Calma, gente, vamos respeitar o torcedor do Figueirense, não é bobo. O torcedor do Figueirense está cansado de apanhar. São 4 anos aí levando paulada na muleira, sempre entrando no campeonato para lutar contra o rebaixamento. Não é possível que ninguém, numa hora dessa, tenha dignidade, tenha o bom senso e diga, torcedor, chegamos no centenário, precisamos da ajuda. O nosso quadro é esse, é dramático. Temos dívida de 160 milhões. Hoje nós não temos crédito para comprar um cachorro-quente na esquina. Essa é a verdade. E aí, Mancha, circula, para piorar tudo, né? Toda essa complicação, essa lista aí de dívida, que é uma lista pública, tá? Porque faz parte daquele processo de recuperação extrajudicial do Figueirense, e ali tem que ter os credores. Agora, o que acontece? Aquela lista foi publicada, se um credor daquele não concordar, quiser impugnar, pode parar todo o processo da recuperação judicial. E aí, essa lista, claro, tem a lista dos credores, começou a pipocar nas redes sociais. Meu querido, tem jogador ali que nem vestiu a camisa do Figueirense. Nem vestiu a camisa do Figueirense e o Figueirense está devendo muito dinheiro. Tem dívida ali de R$400, quer dizer, a impressão que dá é que alguém lá dentro do Figueirense diz assim, não vamos pagar mais ninguém, só para piorar a imagem do Figueirense. E muitos desses que prejudicaram vão receber esse dinheiro, porque está lá na lista dos credores. Então, o que estão fazendo, eu vou repetir aqui, eu fico indignado, porque o que estão fazendo com o Figueirense, uma instituição centenária, uma torcida vibrante, uma torcida enérgica, não é legal. Aí vai dizer assim, calma, Fábio, calma, essa diretoria sumiu agora. Então eu vou fazer um apelo aqui.
Norton Flores Bopré, presidente do Figueirense Futebol Clube, uma pessoa que eu reputo de uma seriedade ímpar, uma pessoa que te olha nos teus olhos, a gente vê a honestidade dele, é uma pessoa boa, uma pessoa da cidade. Presidente, proíbam essas entrevistas, chama o teu pessoal e diga, a partir de hoje, é sandalinha das humildades, vamos colocar o pezinho no chão, para começar um processo de retomada, como está passando o Figueirense, não é por presunção, não é por arrogância, muito pelo contrário. É hora de chamar o torcedor, é hora de todo mundo se irmanar, é hora de todo mundo pegar junto, porque a situação está muito complicada. Mas se continuar com essa arrogância, que o Figueirense deu um banho de bola em todo mundo, durante aí só perdeu o primeiro jogo, que o Figueirense tem um super time, que o Figueirense vai lutar pelo título, meu amigo, aí a situação vai complicar. Badá, Semessati, Rodrigo, enfim, Mancha, desculpa, mas eu precisava fazer esse desabafo. O desabafo de Fábio Machado no Clube da Bola.